Uma pessoa me perguntou, o que é um transtorno psicótico? Transtorno psicótico não é uma doença específica, mas sim um grupo de doenças que cursam com sintomas psicóticos. E aí vem a pergunta, né? Afinal de contas, o que é uma psicose? O que são esses sintomas psicóticos? Com certeza, quando você escutar esse termo, você deve pensar e lembrar de duas características: delírios e alucinações. Essas duas características aqui, via de regra, uma ou outra deve estar presente num quadro de psicose. E o que é o delírio? O delírio é quando o indivíduo ele acredita em algo que não é real e ele acredita que ele sustenta aquela crença apesar de evidências contrárias, que dizem que aquilo não existe, não é real. Ele acredita e sustenta a crença. E além disso, normalmente esse conteúdo é bizarro. O mais comum na psiquiatria é o delírio persecutório, em que o indivíduo ele acredita que está sendo perseguido, vítima de um complô, as pessoas querem matá-lo de alguma forma. Mas pode ser um outro tipo de delírio, como um delírio de autorreferência ou delírio de referência, em que ele escuta uma música e fala que aquela música é para ele ou referente à vida dele, ou ainda vê uma notícia na TV e fala que aquela notícia também é referente à sua vida. Pode ser um delírio grandioso, a pessoa acredita que é milionária. Pode ser um delírio místico, religioso, em que ela acredita que é o novo Jesus Cristo, por exemplo. E a gente tem também as alucinações. As alucinações são a percepção de algo que não está presente. Então, uma alucinação, por exemplo, o indivíduo fala que está escutando vozes, mas essas vozes não existem, mas para ele são reais, da mesma forma que você está ouvindo a minha voz. Então, delírios e alucinações são os sintomas mais clássicos de uma psicose. Mas alguns autores ainda colocam dentro de um quadro de psicose os pensamentos desorganizados, ou seja, uma pessoa que tem um discurso que se apresenta incoerente, que eu não consigo compreender as ideias. Outros autores ainda incluem o comportamento desorganizado, sair andando sem rumo, deixar de tomar banho, sair pelado na rua, um comportamento claramente desorganizado. E outros também, aí de uma forma muito permissível, não concordo tanto, colocam aqui também o que a gente chama de sintoma negativo, como um embotamento afetivo na esquizofrenia, que o paciente não consegue ter uma expressão emocional, uma alogia, uma dificuldade na produção do pensamento, uma hipobulia, uma diminuição da vontade de fazer as coisas. Então esses aqui são os sintomas de transtornos psicóticos, vamos dizer assim. Esses são os sintomas possíveis. Com certeza, o quadro mais emblemático aqui de uma psicose é a esquizofrenia. Na esquizofrenia, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter pelo menos dois desses sintomas, sendo que, desses dois sintomas, pelo menos um deve ser o quê? Delírio, alucinação ou pensamento desorganizado. Um desses deve ser presente. O indivíduo com esquizofrenia, normalmente ele tem que apresentar a sintomatologia por pelo menos 6 meses. Lógico, aqui eu não falo 6 meses com delírios e alucinações. Pode envolver aqui, nesse tempo, um período que a gente fala prodrômico, que é o que antecede um surto, e também, depois que eu faço o tratamento, sintomas residuais, como sintomas negativos. Esse seria o mais clássico, o mais emblemático, a esquizofrenia. Mas temos outros transtornos psicóticos, como um transtorno psicótico breve, uma pessoa que tem um surto, que tem uma duração de pelo menos um dia, mas menos do que um mês. A gente tem um transtorno esquizofreniforme, em que o indivíduo ele tem basicamente essas características da esquizofrenia que eu acabei de falar, e além disso, o quadro ele dura pelo menos um mês e menos de 6 meses, porque se durar mais do que 6 meses, a gente está diante da esquizofrenia. Nós teríamos um quadro em que a gente fala que é o transtorno esquizoafetivo, em que o paciente ele vai ter momentos que vai ter sintoma psicótico durante um episódio de mania ou durante um episódio depressivo, e em outros momentos ele tem sintomas psicóticos na ausência de alterações de humor, ausência dessa depressão ou desse sintoma de mania. Temos também um quadro que é o transtorno delirante. Transtorno delirante, o que é mais proeminente são os delírios, que podem ser de várias naturezas. Então, assim, a gente tem o delírio, que é o mais persistente. Pode existir alucinação, mas quando existe alucinação, essa alucinação não é proeminente e normalmente ela está relacionada com o tema do delírio. Nós temos também a possibilidade do sintoma psicótico ser induzido por alguma droga ou medicamento. Temos a possibilidade de a gente estar diante de um quadro psicótico que é secundário a uma doença médica, uma neurosífilis, o HIV com acometimento central,
por causa de uma epilepsia também. Então a gente tem várias possibilidades desses quadros psicóticos induzidos por outra condição médica não psiquiátrica. Embora não se encaixe perfeitamente dentro dos quadros psicóticos, mas a gente tem algumas condições que podem cursar com os sintomas psicóticos. Por exemplo, um paciente que tem transtorno bipolar e está numa fase de mania. A gente pode ter uma mania com sintomas psicóticos. Então a gente pode sim ter um paciente aqui com transtorno de humor, transtorno bipolar, cursando com sintoma psicótico. E também podemos ter um paciente com transtorno depressivo maior, tendo um quadro de depressão com sintomas psicóticos. Então, transtornos psicóticos envolvem várias condições. Se a gente for seguir ao pé da letra, o transtorno bipolar e a depressão não entraria necessariamente aqui, eles não entrariam de fato aqui. Mas a gente sabe que sim, é possível esses quadros de humor, como depressão e bipolar, cursarem com sintomas psicóticos. E aí, você sabia de todos esses detalhes? Me fale aqui nos comentários.